Um dos pontos que eu mais recebo comentário e feedback aqui no canal é relacionado à didática que eu abordo aqui, tá? Então eu pego vários assuntos, desde assuntos mais iniciantes até assuntos mais avançados e tento tornar de uma forma que seja fácil de entender, como eu gostaria de ter aprendido, tá? E aí, visando isso, um dos conteúdos que eu mais recebo pedidos aqui no canal é sobre a Suspense API do React, tá? Então nesse vídeo eu vou te explicar o que é a Suspense, mas primeiro a gente vai ver um exemplo aqui sem utilizar a Suspense, tá? Então esse primeiro nível aqui, esse primeiro exemplo é para a gente nivelar, deixar todo mundo na mesma página, você que é iniciante em React ou você que já é mais avançado, tá? Então eu vou deixar todo mundo na mesma página e nos próximos exemplos a gente vai aumentando o nível de dificuldade, por assim dizer, beleza? Então é isso, vamos começar o vídeo aí. Então, bom, aqui eu tenho um exemplo bem clássico, tá? De como é que a gente faz fetch de dados de uma API aqui, bem basicona mesmo, essa maneira aqui de fazer esse consumo de dados de uma API externa, tá? Então, eu tenho uma função aqui, getProducts, que basicamente ela é só uma promise, tá? É uma promise que ela tem um set timeout de 3 segundos, só para simular um delay da API, beleza? E ela retorna para a gente aqui uma array de produtos, né? Com ID, name e description. Beleza? Basicamente isso. E aqui eu tenho a tipagem dela, estou utilizando TypeScript aqui. Bom, então aqui eu tenho um useEffect, certo? Quando esse componente ele for montado em tela, eu já seto o meu estado aqui para true, para eu conseguir mostrar um loading aqui para o usuário, né? Informando que a gente está fazendo uma requisição, beleza? E aí eu faço o get ali dos produtos. Deu tudo certo, eu atualizo a rede de produtos e no final eu seto o load para falso, beleza? E aqui na parte de renderização, basicamente, se o loading tiver true, né, ou seja, se ainda estiver carregando, e os produtos aqui, a rede de produtos ainda for 0, que é o estado inicial dele, eu mostro o loading, tá? Se não, eu mostro ali os produtos, que é o que você está vendo aqui agora, beleza? Então, eu vou dar um F5 aqui, ó, load no suspense. Beleza, carregou. Depois de 3 segundos, né, com aquele delay que a gente colocou lá. Bom, essa aqui é a forma padrão, tá? Eu não vou entrar no mérito se essa aqui é a melhor ou a pior forma, tá? Tem outros vídeos aqui no canal onde eu mostro para você outras maneiras da gente fazer isso daqui que elimina a necessidade de utilizar o useEffect para fazer esse tipo de coisa, tá? Inclusive, spinners aqui a gente consegue fazer de outras formas, não precisa de estado e etc, tá? Isso aqui é uma maneira bem simples que provavelmente foi a primeira maneira que você teve contato aí quando você estava aprendendo React, beleza? Então, isso aqui é sem utilizar a Suspense, tá? Agora, a gente vai para o segundo exemplo, que daí já é utilizando a Suspense API, beleza? Então, eu vou descer aqui, ó. Então, a gente tem um componente de página aqui, certo? Lembrando que eu estou utilizando o Next aqui, né? Por isso que eu tenho esse componente de página aqui exportado por default. Então, isso aqui seria a minha rota aqui no browser. Então, se eu vim aqui, ó, tava Suspense /1, agora Suspense, o nosso exemplo 2, né? /2. Então, Suspense API, load Suspense, e aí exibe ali. A função é a mesma, tá? Então, getProducts aqui é o mesmo, beleza? Só que aqui, se você perceber bem, eu não tenho nenhum estado aqui. Eu nem tenho estado importado aqui, o useState, né? O hook de estado do React. Isso porque, primeiramente, você tem que entender que esse componente aqui, diferente do outro, ele é um Server Component, tá? Para você que ainda tem dúvidas sobre isso, tem vídeos aqui no canal onde eu explico em detalhes a diferença entre os componentes, os Server Components, né, e os Client Components, tá? O componente anterior, se você se lembra bem, ele tem uma diretiva use client aqui no topo dele, então quer dizer que esse componente ele é um client component. Esse nome é meio ruim, tá? Para você entender mais em detalhes o que isso aqui quer dizer, dá uma olhadinha nos vídeos aqui que eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui, beleza? Bom, voltando lá, esse componente aqui, products, ele é um componente assíncrono, tá? Então, ele vai retornar pra gente uma promise. Então, se você passar o mouse aqui por cima, você pode perceber que ele é uma função que retorna uma promise, que daí vai retornar um JSX element, que é o nosso componente React aqui. Beleza? Perfeito. Aqui embaixo, eu tenho um wrapper para aquele componente lá e tal, porque aqui é só uma questão de estilização e aí é onde a gente vai exibir o título aqui, tá? E aqui vem a grande sacada, que aqui começa de fato a gente entender o que é a Suspense, tá? A Suspense nada mais é, de uma maneira bem simples, é um componente React. Se você perceber bem, ó, é um componente React que recebe duas props, fallback e o children. Perfeito?
Isso aqui é bem importante frisar, porque eu bato muito nessa tecla aqui no canal, que é extremamente importante você entender os fundamentos da ferramenta que você está utilizando, nesse caso aqui, o React, tá? Por quê? Para mim, os 3 fundamentos principais que você tem que entender no React, antes de mais nada, são componentes, props e estados. E aqui você já precisa entender dos 2 fundamentos para você conseguir utilizar, pelo menos começar a entender o que a Suspens é, tá? Então a Suspens ela é um componente, então, primeiro fundamento, e ela recebe props, né, que são propriedades, então, segundo fundamento. Aí no exemplo anterior eu te mostrei o que são os estados lá e etc, tá? Existe um outro ponto aqui também, né, que geralmente a gente comenta, que tá meio implícito aqui, se você não percebeu, que é a questão do JSX, né, que é a questão da sintaxe aqui de você escrever um HTML dentro de uma função JavaScript, tá? Bom, se você tem dúvidas sobre isso ainda, o que você precisa saber de JavaScript antes de entender ali e partir para o React, tem vídeos aqui no canal sobre isso também, fechou? Depois você dá uma olhadinha lá. Voltando aqui, como eu falei, a Suspens nada mais é do que um componente que recebe 2 props, tá? Só que se a gente for descer um pouco mais e entender um pouco mais a fundo o que acontece, a Suspens ela permite que a gente tenha componentes que renderizem de forma assíncrona. Lembra que eu falei que o Products aqui ele vai retornar para a gente uma promise? Ou seja, enquanto essa promise aqui ela não for resolvida, né, ela não for finalizada, ela pode dar erro também, tá? Mas enquanto ela não for finalizada, né, com sucesso ou erro, a Suspens ela vai exibir um fallback para o nosso usuário, certo? E aí depois que essa promise ela tiver sido resolvida, né, com sucesso ou com erro, aí o React, né, através da Suspens aqui, ele vai desmontar esse fallback aqui da tela aqui do usuário e vai exibir o conteúdo em si, certo? Então, basicamente é o que a gente tem aqui, ó. Então, enquanto está carregando, loading, a promise terminou, ele mostra o conteúdo do componente em si, beleza? Isso aqui é extremamente... Cara, isso aqui abre tantas portas que é até difícil de comentar num vídeo só, tá? Porque isso aqui faz parte, né? A Suspens API, primeiramente, ela não é uma novidade do React, tá? Ela foi introduzida, se não me engano, na versão 16.6, tá? Antes dos hooks, inclusive. Porém, ela ganhou muito mais notoriedade depois da versão 18 do React, tá? Por quê? Porque a versão 18, ela trouxe várias melhorias ali e o Concurrent Mode, né? Então, basicamente, o React agora, ele pode interromper um render e retomar um render, tá? Por quê? Antigamente, né? Isso aqui já vai um conteúdo mais avançado para você. Antigamente, antes desse Concurrent Mode, a fase de renderização do React, ele era síncrono, tá? Uma vez que ele começava, ele não parava até chegar no final, certo? O que, na maioria dos casos, até que não seriam grandes problemas, porém, se você tivesse aplicações ali, telas, que tivesse muita interação do usuário, tivesse muito fetch de dados e etc., o usuário ele ia perceber que a página ia ficar por algum tempo ali não responsiva, tá? Ou seja, o usuário está clicando nas coisas, está digitando e aí ficaria lento, dá aquela sensação de lentidão ali para o usuário, que é uma experiência péssima, né? Você prejudica muito a UX do usuário. Bom, pensando nisso, né? Então o React ele introduziu esse Concurrent Mode e aí a Suspens agora ele é um componente primordial referente a isso. Por quê? O React agora ele pode selecionar esses componentes que eles estão em fase de renderização e você pode ter múltiplos suspens na sua tela. Por exemplo, imagina que você tem um dashboard, tá? E aí esse dashboard tem vários cardzinhos e cada card desse faz um fetch para um endpoint diferente, tá? Então você pode ter suspens individuais para cada um. Então vai ter um load aqui que não depende dos demais, tá? Então não vai ter um load único na página, certo? Enquanto todos os seus cardzinhos ali eles não tiverem os dados, tá? Não. Isso é uma experiência péssima para o usuário, porque ele vai ficar vendo um load ali por bastante tempo e, na maioria das vezes, não vai terminar todos eles ao mesmo tempo. Então você vai ter que esperar até o último carregar para daí exibir todos de uma vez. Isso é ruim para o usuário, né? Então é bom o usuário ele já ir vendo à medida que for já recebendo os dados, certo? Então a Suspens ela lida muito com isso. Então tem um lado técnico que eu te expliquei aqui e tem o lado ali que é interessante você entender também, que eu chamo bastante atenção para a gente não ficar só na questão técnica, tá? Por quê? Aliás, a questão técnica é importante, tá? Como eu comentei para você em primeiro lugar, tá? Mas
É interessante a gente pensar na experiência do usuário também. Então, você como usuário, o que você prefere? Ficar vendo um spinner durante, sei lá, 10 segundos ou ficar vendo, por exemplo, spinners individuais aqui? O ideal era não ter spinner, né? Mas, né, no mundo perfeito, né? Mas a gente não vive no mundo perfeito, então você vai ter que ver esse spinner de alguma forma. E aí a maneira que dá uma sensação que de fato está carregando, que de fato está tendo um processo e ele é mais rápido, é tendo esses spinners individuais, porque cada card, nesse caso que eu te falei, nesse exemplo, seria um endpoint diferente, então não tem necessidade de um depender do outro, certo? A API ela pode retornar, ela vai retornar eles em tempos diferentes, dependendo da complexidade, do tamanho da response, tá? Bom, falei tudo isso para te explicar que a Suspense ela é basicamente um componente primordial nessa fase nova, entre aspas, do React, que é a questão que foi introduzido no React 18, da Concurrent Mode, tá? Se você tem dúvidas sobre a Concurrent Mode e outras features que ela desabilita aqui pra gente, ela desbloqueia aqui pra gente, deixa nos comentários que a gente pode trazer um vídeo só pra isso, beleza? Bom, eu te falei que tinha 3 exemplos, certo? Esse aqui é o segundo, tá? E aí a gente vai agora pro terceiro exemplo. Então, repara que eu tenho um suspense aqui. E aí agora, como eu estou utilizando o Next aqui, o Next 14 mais especificamente, eu vou te mostrar um detalhe bem interessante aqui, que o Next ele provê pra gente desde a versão 13, tá? Com a introdução da App Router, lembrando que eu estou utilizando a App Router aqui, tá? Para você que não sabe o que é isso, também tem vários vídeos aqui no canal onde abordo isso, desde a época do lançamento do Next 13, quando foi lançado de fato essa arquitetura nova de roteamento chamada App Router, tá? E aí os arquivos que são chamados arquivos especiais, tem vários vídeos aqui no canal onde eu detalho todos eles, tá? Vou deixar também o link aí nos comentários. Bom, aqui se você perceber bem, ele é bem parecido com o outro componente que a gente tinha, que eu te mostrei agora há pouco, certo? Do exemplo 2. Porém, se você for um pouco mais atento, você vai perceber que aqui a gente tem o products, certo? Mesma coisa, faz o get ali naquele service da gente, renderiza aqui, beleza? Tem um component, tem aqui o product e aqui tem o que vai ser a rota aqui de fato, né? O suspense barra 3 aqui. Só que se você percebeu, não tem suspense aqui, certo? Não estou importando suspense nem nada. Mas por que que quando eu dou um F5 aqui, ele aparece esse load suspense next? Tá vindo da onde isso daqui? Bom, aqui vem um ponto interessante do next, tá? A gente tem esses arquivos chamados arquivos especiais aqui, esses special files, que eu vou te mostrar aqui, ó, que é exatamente daqui que tá vindo aquele loading lá, né? Ou seja, esse loading aqui, ele é um suspense API para as rotas que estão abaixo aqui, né, dessa rota 3, tá? Tá dentro de suspense barra 3 e aqui esse arquivo page, a gente já viu 2 arquivos especiais aqui, se você percebeu. O page, que é o que de fato vai ser transformado em rota aqui no browser, que é exatamente o que a gente está vendo aqui. E o loading, que ele é um arquivo especial que ele vai ser convertido em uma suspense API, tá? Então, enquanto o nosso componente estiver fazendo algum processamento que é assíncrono aqui, que nesse caso a gente tem, né? Então, é como se a gente tivesse envolvido tudo isso aqui por volta de uma suspense API, como se tivesse uma suspense aqui por volta, tá? Desse carinha aqui. Como se eu tivesse uma suspense aqui, ó. Beleza? Bom, entendido isso daqui, você já entendeu basicamente o que é a suspense, tá? Para que ela serve? Então ela melhora muito a experiência do usuário, ela permite que a gente tenha esses renders assíncronos, tá? Então o usuário ele vai ver o load inicial muito mais rápido, por mais que ainda vai ter os spinners, sim, tá? E a suspense também, um outro ponto importantíssimo para você entender, que ela não é só disparada quando é um fetch de dados, ela é disparada quando acontece quando existe uma promise, né? Igual como eu te mostrei aqui, ó. Então, quando existe uma promise. E aí, nesse caso aqui, por exemplo, eu poderia importar um componente com o lazy do React, tá? Então aqui o React ele tem uma função lazy para fazer o lazy loading de outros componentes, por exemplo, né? E a gente pode utilizar isso, né, em conjunto com a suspense também. E um outro ponto extremamente importante é utilizar a suspense em conjunto com error boundary, tá? Para você que não sabe o que é error boundary, tem vídeos aqui no canal também, tá? Então, existem basicamente essas duas formas, tá? Então, você engloba a suspense por volta do seu componente, e aí você passa um fallback para ele, e no error boundary, a mesma coisa, você também passa um fallback, tá? Mas aí eu te pergunto, qual que é a forma correta? Assim, a suspense vindo primeiro, e o boundary vindo depois, ou a suspense vindo depois e o boundary vindo
primeiro? Qual dos dois está correto? Ambos funcionam da mesma forma, tá? Se acontecer um erro, o error bound ele já faz esse catch aqui e não deixa isso subir, né? Então ele não deixa a aplicação quebrar, ele isola aquele erro ali. E o mesmo acontece com a suspense, tá? Nesse exemplo aqui, ó, se a gente tiver um erro aqui, a suspense ela vai lançar esse erro para cima e aí a gente tem o error boundary aqui já esperando esse erro ali para poder tratá-lo, beleza? Então as duas formas estão corretas e funcionam exatamente da mesma maneira, beleza? Então a gente conseguiu cobrir bastante coisa aqui nesse vídeo, espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu e não é inscrito no canal ainda, cara, se inscreve aí. Você que já é inscrito, muito obrigado, tá? Você que ficou até aqui também, muito obrigado. Deixa nos comentários aí um hashtag suspense entendido, beleza? Esse vídeo aqui, inclusive, é a segunda tentativa, porque ontem eu fiz a gravação desse vídeo completo, inclusive gravei shorts também sobre o assunto e... incrivelmente, o programa que eu uso para gravar, ele não capturou nada do áudio, ou seja, eu gravei tudo mudo, beleza? Mas acontece, então... se você puder compartilhar esse vídeo aí, se inscrever e deixar seu comentário e seu like, ajuda demais a divulgação aqui do trabalho que eu venho fazendo aqui no canal, beleza? Então, galera, valeu, falou, grande abraço e até a próxima.